Neste vídeo eu quero-vos falar sobre um aspecto que por vezes é ignorado por parte de quem faz programação com base de dados e que são as transações, os transactions. E o que é que são as transações? Bom, basicamente aqui é explicado que o CodeIgniter tem um tipo de abstração que permite o uso de transações nas bases de dados. E, portanto, desde que o nosso sistema de gestão de bases de dados, como é o caso do MySQL, permita a execução de transações, já vamos ver o que é, nós podemos ter essa possibilidade de as executar. Bom, o que é que basicamente existe? Não vamos estar aqui a explorar aqui o que é que o texto diz. A execução de uma transação basicamente resume-se a isto. Quando nós vamos executar uma ou mais queries a uma base de dados, nós podemos não ter a certeza se essa query vai resultar num erro ou não. Eu vou dar um exemplo concreto. Imaginem que nós temos uma base de dados que tem uma coluna de autoincremento, como é o caso aqui da nossa tabela de clientes que tem o ID cliente com autoincremento. E nós, sempre que queremos inserir um novo registro, nós não temos que definir esse valor dessa coluna, porque ele é automaticamente atribuído pelo sistema de gestão. No entanto, se nós quisermos fazer a inserção de um registro, identificando especificamente que queremos com o ID Y, por exemplo, o ID 100, nós podemos fazê-lo, não há qualquer problema. O problema vai acontecer, no entanto, se nós tentarmos executar essa query e tentarmos inserir um registro para o qual já exista um ID igual. E aí nós vamos ter um erro. E esse erro pode, não sendo tratado, gerar ali uma confusão enorme na nossa aplicação e até para o utilizador. Vamos aqui fazer um exemplo. Eu vou colocar aqui o dados é igual, e agora vamos aqui acelerar o processo. Portanto, eu vou colocar aqui ID cliente e vamos colocar aqui um valor 5, por exemplo. Okay? Eu não sei se o valor 5 existe, mas já iremos ver. Eu vou aqui copiar isto várias vezes. Eu aqui vou ter o nome, nome, quanto mais depressa mais devagar, como se costuma dizer, apelido, aqui o e-mail e aqui a data de nascimento. Na data de nascimento eu vou colocar aqui o texto direto, 1990-0101, ok? Tranquilo. Aqui no e-mail vamos também colocar 3 letras A e vamos copiar tudo isto para cima. Ok? Vamos colocar aqui e vamos colocar ali. Vamos verificar se de facto na nossa base de dados temos aqui um ID igual a 5. E temos este o nome, apelido e e-mail. E temos ali o ID 5. Ora, se eu quiser agora fazer aqui um insert, dados, table, clientes, e fazer aqui o insert, e passar aqui os dados, o que é que vai acontecer? Eu vou especificamente aqui dizer que quero que o ID cliente tenha o valor igual a 5 e ele já existe. Ok? Neste caso aqui não é dados, mas sim DB, peço desculpa. Temos aqui o DB. Ora, se eu agora for aqui então fazer esta execução, o que nós vamos ter aqui é este erro. Ele diz-nos exatamente qual é o erro. A key primária 5 já existe, isto é, eu iria duplicá-la. Isso não é possível, não é permitido num sistema do MySQL, óbvio, para manter a unicidade de cada registro, de cada row na nossa tabela. Bom, o que vai acontecer é o seguinte, se eu colocar aqui transações, eu vou pelo menos prevenir que algumas coisas desagradáveis aconteçam, nomeadamente isto, reparem, se eu criar aqui um outro registro, dados, mas sem ou melhor, com um ID pode ser, mas vamos colocar um ID que não existe. E se eu agora fizer esta execução que aqui está, o que vai acontecer desde que eu abri até fechar a minha base de dados é a execução correta desta query, mas depois um erro nesta. E o que vai acontecer é que se eu estiver a inserir valores em diferentes tabelas que estão de alguma forma relacionados uns com os outros, eu vou estar a gerar uma inconsistência na minha base de dados, porque eu inseri, por exemplo, uma venda de um cliente que depois, ao inserir o cliente, ele vai-me dizer já existe este registro. Então fica registada uma venda de um cliente que não foi possível inserir por um erro no nosso código. Reparem o seguinte, se eu agora executar esta query, eu vou voltar a ter aqui este erro. No entanto, se eu for aqui refrescar a minha base de dados, reparem que o item com o ID igual a 100 foi inserido. E o outro, obviamente, não foi porque deu o erro duplicado. Como é que eu evito esta inserção se existir algum erro nas minhas queries?
por exemplo, utilizando as transactions. Então eu vou aqui apagar a row, e se eu agora chegar aqui ao meu código e colocar aqui db trans start, o que vai acontecer é que eu estou-lhe a dizer, olha, vamos começar uma operação de alteração ou inserção de dados na base de dados. E para que tudo isto esteja protegido, eu vou colocar aqui antes do close o trans complete. Ok? Então vamos aqui fazer a experiência novamente. O erro vai continuar a aparecer, mas se nós formos agora aqui à nossa tabela, vou refrescar e reparem como o ID 100 não foi inserido. Simplesmente porquê? Porque no interior deste meu bloco de código eu tenho um begin trans, o begin trans significa iniciar a transação, e depois tenho o complete de transação, ok? Que na linguagem de SQL é um commit, basicamente. Então, o que acontece aqui é que todas estas queries são executadas, mas se alguma delas der um erro, acontece um fenómeno no SQL, ou no MySQL neste caso, que é um rollback. O que é um rollback? É aqueles registros que foram inseridos, mas que entretanto aconteceu um erro no outro registro, o sistema volta atrás e elimina esse registro. Então, na prática o que aconteceu foi que este registro chegou a ser inserido na nossa base de dados, mas foi removido, houve um rollback, porque esta query deu erro. Perguntar-me-ão vocês, bom, mas então eu continuo a ter aqui o erro a ser apresentado. De facto, vocês continuam a ter o erro apresentado. Mas porquê? Primeiro por duas razões. Porque nós não estamos a tratar o erro aqui, mas principalmente porque nós estamos num ambiente de desenvolvimento. Se estivermos num ambiente de produção, estes erros não vão aparecer. Então, para alterarmos esse aspecto, nós fazemos aqui um Ctrl+P e vamos abrir aqui o fecheiro do environment, que é onde eu tenho aqui indicada a expressão o environment é development. Eu vou aqui comentar este e vou descomentar o de cima para passar para a produção. Reparem o que é que vai acontecer se eu agora executar aqui este código. Eu deixei de ter aquele erro genérico que me aparece no meu código, mas o erro existiu e continuou a fazer um rollback, isto é, o 100 não foi inserido. Como é que eu apanho os erros para poder dar alguma indicação ao meu cliente ou utilizador da minha aplicação? Bom, posso fazê-lo aqui no meu código, indicando o seguinte, eu posso verificar qual foi o status da transação. Então eu vou colocar aqui if db trans status igual a false, ok? Desta forma. Eu penso que o que o trans status tem é uma função e, portanto, não é uma propriedade. If trans status for igual a false, eu posso colocar aqui erro, aconteceu um erro na minha query, por exemplo, ok? Aconteceu um erro na aplicação, seja o que quer que seja. Se vocês agora refrescarem aqui, cá está, ele detecta a existência do erro e apresenta. Obviamente que isto só vai funcionar se vocês estiverem num ambiente de produção. Se estiverem num ambiente de development ou de desenvolvimento, estes erros não aparecem porque primeiro vai ser disparado o erro que acontece aqui nesta query. Então muita atenção a esse aspecto, é fundamental vocês terem atenção a isso. Há aqui algumas informações um bocadinho mais, eu diria que um bocadinho mais avançadas, não relacionadas com o próprio CodeIgniter, mas sim com as transações dentro dos sistemas de gestão de bases de dados relacionais, etc. E eu vou aqui explicar de uma forma muito superficial. Nós podemos, de facto, executar o número de queries que nós quisermos. Eu ali só estou a executar duas, mas podíamos executar 10.000, não há qualquer problema. Basta uma delas dar um erro para o sistema fazer o que eu já designei de rollback. Isto é, foram inseridos 5 registros, mas há um sexto registro dá um erro, todos os 5 primeiros vão ser, eu diria, eliminados, entre aspas. Isto é, não vão ser definitivamente guardados na nossa base de dados. Mas isso acontece porque, vamos falar do strict mode, por defeito, o CodeIgniter executa todas as transações em strict mode. O que é o strict mode? É, ok, o comportamento nativo de uma transação. E eu posso desligar esse strict mode. Isto é, se eu colocar o trans strict falso, o que vai acontecer é que o sistema vai conseguir executar as queries que estão corretas, não vai executar as queries que estão incorretas, ok? Então, por defeito, por uma questão de segurança, o CodeIgniter definiu que é com strict mode. Depois temos aqui, obviamente, o Managing Errors, que eu já expliquei, portanto, podermos ver
qual é o trans status, ok? Podemos desabilitar transações. Imaginem que nós temos dentro da mesma comunicação onde abrimos e fechamos a nossa base de dados, nós temos transações que nós queremos que sejam executadas de facto e temos outras que nós queremos que sejam executadas dentro de transações controladas. O que nós podemos fazer é fazer um trans off, um trans start e um trans complete e por aí fora. E portanto nós podemos fazer esse tipo de construção, isto é, definir a determinadas alturas da execução do nosso código se nós queremos que as transações estejam ligadas ou desligadas, ok? Por defeito, se nós não usarmos transações ou o trans start e o trans complete, elas estão desligadas, mas nós podemos fazer o trans off e, portanto, tudo aquilo que vem aqui a seguir é completamente ignorado e só isto é que é executado, ok? Ainda há aqui um test mode, que é o trans start igual a true. A query vai ser sempre efetuado um rollback, é apenas para testar se dá algum erro ou não, e depois existe ainda a possibilidade de nós fazermos transações manualmente. Tem aqui um transbegin que vai gerar aquilo que é uma query mais próxima dos sistemas de gestão de base de dados. E, portanto, não há aqui muito a ter que discutir sobre isto, são aspectos um bocadinho mais avançados para aplicações eventualmente um bocadinho mais complexas, que têm um sistema de utilização muito mais complexo em termos de requisições de utilizadores, nomeadamente, por exemplo, imaginem nós estarmos a inserir dados na mesma ficha de um cliente, mas estão várias pessoas a inserir dados ao mesmo tempo e, portanto, as transações podem servir para evitar que haja sobreposições de erros, é aquilo que se chama em linguagem corrente como sendo a concorrência em SQL, mas nós não vamos estar aqui a explorar muito esses detalhes. Espero que vocês tenham ficado com uma noção básica do que são as transações e a sua utilidade aqui dentro do CodeIgniter 4.